Olá, pessoal! Candidatos ao oficialato da Força Aérea Brasileira do ano de 2023. É com muito prazer que começamos mais um episódio dessa série de episódios sobre saúde, sobre os exames, concentração inicial, exames da inspeção de saúde, e estamos nós aqui. Essa live é uma live especial, conseguimos, graças a Deus, um doutor, um médico com CRM, que é tudo que vocês precisam, para falar com a gente um pouco mais, tanto sobre a história dele, ele ingressou também em um certo tempo no militarismo, e como vocês podem se preparar cada vez mais e melhor para essa fase que é tão temida, né? Tão aterrorizante. Tem gente que está sofrendo, meu Deus do céu, para conseguir fazer os exames certinhos, conseguir pegar todas as assinaturas, os laudos. E aí eu quero falar com vocês o seguinte, gente, só repassar as datas para vocês se ligarem que próxima segunda vocês já vão para a concentração inicial. Já vão levar lá todos os exames do anexo J. Isso é uma coisa muito importante, precisa ter muita atenção, conferir, ver cada detalhe. Quanto mais cuidado nessa fase, melhor. Vocês sabem disso, né? Então, a concentração inicial, ela vai ser no dia 10. Está lá no calendário de eventos no anexo B. E, em seguida, irão para a inspeção de saúde, que vai ser entre o dia 17 a 21. Então, esse mês de julho é o mês do vamos ver, né? Como é que você tá, como tá a sua saúde. Vai ser tudo isso lá na FAB. E vamos falar sobre esse momento com o doutor Pedro. Doutor Pedro, nosso convidado. Olá, Olha bom ele. dia. Primeiramente, agradecer o convite aí. Eu gostei muito de ter sido chamado para cá. Acho que vai ser interessante, assim, novidade para mim um convite assim, mas gostei bastante. Sou Pedro, sou médico. Recentemente entrei, né, para as Forças Armadas e sempre foi meu sonho, assim, né, servir. Desde criança eu pensava nisso, eu falava sobre isso, sobre esse sonho de ser militar, né? E de repente chegou uma oportunidade para mim, larguei tudo, eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, e larguei tudo para vir servir aqui em Brasília e cumprir esse sonho aí que eu sempre quis tanto. Ai, gente, que coisa linda. Sem contar no sotaque maravilhoso, É, né? to- todo mundo aqui de Brasília, dá 5 minutos de conversa, eles falam assim, você não é daqui não, né? É Minas ou é Goiânia ou é Goiás? O sotaque é arrastado pra caramba. Nossa, muito legal. Eu também, né? Eu sou de Pernambuco, então Aham, quando mas assim, eu estou aqui há 12 anos e eu fiz faculdade aqui e tal, mas assim, todo mundo fala, nossa, que sotaque, nossa, que tu não é daqui não, né? Eu falei, não, sou daqui não, sou de Pernambuco. o meu é muito puxado, porque minha família também é de interiorzinho de Goiânia ali, então aí Ah, piora um pouquinho mais ainda, fica mais arrastado. não, mas é muito legal. O Brasil, né? A diversidade é muito legal. Diversidade. E a gente tem muitos, maioria, né? 90% dos nossos seguidores espalhados pelo Brasil Espalhado, todo. Então com é certeza. Brasília, Pernambuco, Rio, tem muita gente do Rio, Sim, sotaque também muito diferente, né? E querendo ou não, a gente convive muito com o pessoal do Rio, né? Porque a sim, força aham. aqui, a maioria das Forças Armadas vem concentrando ali a galera do Rio. O Vem pessoal do muita Rio gente vem do Rio muito. pra cá, eu já conheci muito carioca nesse tempo que eu tô É... aqui. Gente, então vamos lá. E aí o que acontece? Hoje vamos começar a falar especificamente dessa questão da preparação de qualquer candidato para qualquer concurso militar, para o Exército, Marinha, Aeronáutica, temporário, de carreira. Todo mundo vai fazer essa fase, vai passar pela fase dos exames em si, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se preparar mesmo. A partir do momento que você fala, você é militar. Então, você já precisa se preparar fisicamente para teste físico, Com certeza. se preparar fisicamente em relação à saúde, psicologicamente e tudo, né? Porque, por exemplo, o doutor Pedro veio de outro estado, ele veio de Goiânia, é aqui perto, querendo ou não, você consegue ir de Sim, carro, mas tem gente que vem de outros estados, muito mais. Igual eu, por exemplo, eu vim de Pernambuco, porque o meu esposo fez o concurso, aí eu vim uhum, acompanhando. Então, você tem que se preparar psicologicamente, fisicamente, com exames, tudo, né? É um conjunto que vai fazer você prestar um bom serviço e estar sim, bem naquele momento que você decidiu, né, aquilo para sua vida.
E aí, nisso, eu queria que o senhor falasse um pouco assim, o senhor se preparou, o senhor passou pelo processo seletivo igual todo mundo, o senhor teve o edital, o Sim, senhor teve que cumprir essas etapas. sim, Na fase, eu acredito que da saúde deve ter sido mais tranquilo, né? Porque o senhor já, sim. já manobra isso, mas em relação TAF, separação de documentação, foi fácil, foi difícil? Como é que foi ali aquela preparação? Então, a preparação ali da documentação acho que é um terror para todo mundo, né? Acho que todo mundo sofre com essa etapa ali, é muita coisa. O edital traz muito detalhe ali pra gente, Uhum. então no começo ali você fica muito perdido por onde que eu começo, né? Mas assim, o básico ali, o principal de início ali são os exames laboratoriais simples, né? Hemograma, fezes, urina, em alguns casos fazem o toxicológico também, né? Então, essa parte aí seria o pontapé inicial ali. Inicial. Depois a gente vai se engrenando ali, né? É, eu tenho até um caso que eu ia compartilhar com o senhor, porque já tem. Essa é a sexta turma que eu faço assessoria. E aí, uma dessas turmas, o cara, ele tava 01 da especialidade, porque pro edital de sargento já vem com as vagas, né? Uhum, O de oficial não, é cadastro reserva. E aí, o sim. de sargento já veio com as vagas. Ele já tava, ele era 01 durante todo, desde o momento que ele colocou a documentação, informática. E aí, ele fez todos os exames, que são caríssimos, né? Que você tem que fazer do Uhum. anexo J, e, enfim. Na inspeção de saúde, quando ele foi coletar a urina, e aí ele ficou inapto, porque ele estava com infecção urinária. Ai. Só que daí o que acontece? Ele não conseguiu, aí ele recebeu o inapto. É uma Uhum. semana para você levar o recurso para a Sim. inspeção de saúde em grau de recurso já ir fazer. Então ele não conseguiu, tipo, medicar-se, Sim. tratar a infecção urinária e já ir para nova coleta, porque daí tem que Sim, coletar tem que coletar lá. lá. E saiu com infecção novamente. Aí ele perdeu o processo todo. Azar, meu Tipo, Deus. ele gastou horrores com todos os Aham. exames para levar, Sim. foi para inspeção. Homem, eu não sei se o senhor concorda. Eu acho que homem é muito mais difícil detectar infecção urinária, né? Acontece, detecta, a dificuldade não é detectar, é porque assim, Ele sentir. é mais raro Ah, de acontecer, né? É ah, mais tá. comum acontecer infecção urinária na mulher pela anatomia, né? Mas Sim, assim, tem pros dois, mas detecta. A sim. dificuldade não é a detecção, é que é raro de É acontecer raro, né? mesmo, né? Então foi isso que aconteceu com o pobre, coitado. E ele, cara, perdeu o processo todo por conta de uma infecção urinária. Meu Deus, Porque que eu não conseguiu azar. tratar a tempo e tal, né? Aí eu falei, cara, você tem que começar a se tratar dessas coisas, a saber como você está muito antes. Uhum, Igual o senhor falou, a partir do momento que você decide concorrer, que você sabe que você vai participar por esse processo, você já tem que ver como é que eu tô, como é que tá meu sangue, como é que tá a urina, como é que tá isso. Agora, pegando o gancho para o pessoal que vai fazer a inspeção de saúde, tem como, tipo assim, eu vou fazer a inspeção de saúde a partir do dia 17. Ainda não sei qual vai ser o meu dia, mas vai ser na semana do dia 17. Aí, a partir de hoje, ou a partir de, sei lá, 10 dias antes, não sei, deixar de beber cerveja, deixar de comer churrasco, deixar de comer gordura, pra ver se dá uma melhora ali no colesterol, aquele negócio. Então, boa pergunta. Essa questão do colesterol aí, a parte de cerveja e tudo, é muito difícil mudar com 10 dias. Não adianta muito querer salvar em 10 dias, não. Tem que ser, gente, tem que ser uma preparação antes. Vocês estão pensando em entrar para a vida militar, em fazer um concurso assim, desse tipo, é uma preparação de bem antes. Vai ter muita coisa ali que vocês não vão conseguir resolver em um mês, em uma semana, não. Não tem como. Tem que ser Não, antes, tem né? que ser antes, É tem que ter tipo uma assim, preparação saiu o antes. edital, você começou a levar sua documentação, já começa, Sim, né? já começa, Já já se começa, prepara, né? porque se for deixar pra última hora, vocês vão ter problema lá, porque não dá pra mudar muita coisa assim, principalmente na parte de hemograma. Raras coisas ali vão alterar em um mês, por exemplo, uma semana. Ah, sim. É uma preparação bem antes. É, e aí é legal fazer um hemograma completo, tanto de sangue, como também de Sim, de urina, urina, de fezes. fezes. Porque aí você já sabe como você Exatamente, está, para né? não acontecer igual você falou. Por exemplo, se ele tivesse feito esse exame de urina um pouco antes e É, teria visto a infecção, dava tempo de tratar e fazer outro. verdade. Mas com uma semana é difícil resolver. É verdade. É, e aí o que acontece também, né? A maioria das pessoas que vão tentar pela primeira vez ou por uma segunda vez também não entende muito a documentação, porque tem a ICA de saúde, aquele documento gigante. Gigantesco. Né? Ó, você vê, a ICA de saúde, eu coloquei aqui, só para você ter uma ideia. Cadê o. Aí, ó. São 125 Meu páginas. Deus do céu.
215 causas de incapacidade, que é só em um anexo dela. Sim. 215. Aí eu lembro que tô fazendo assessoria, né? E daí teve uma garota que falou assim: caramba, então eu vou ter que fazer um check-up geral pra ver dessas 215 causas de incapacidades. Aí eu falei: não, mulher, pelo amor de Deus, Não calma. dá. Porque a pessoa lê a ICA Sim, de ela fica primeira ou de desesperada. segunda, que nunca, né, teve, e ela fica desesperada. São 215 causas que podem te incapacitar na Sim. inspeção de saúde. Uhum. Aí eu já fico assim, nossa, desesperou. É igual, tipo, você tá com qualquer sintoma, colocar doutor Google ali, você já vai estar morto, já Com pode certeza contratar vai ali. aparecer de tudo ali. E aí, o que acontece, né? Lê a ICA, não lê a ICA, fico só no anexo lá do edital, me preparo com essas dicasinhas básicas. Então, O senhor leu a ICA quando o senhor fez? Não, tudo não. Não tem como. A gente, pô, se for olhar uma por uma ali daquelas coisas, meu Deus do céu, ninguém consegue fazer nada ali. A gente tenta focar no principal ali, né? Então, é como eu falei, tem os exames principais, os laboratoriais principais. É importante o pessoal se atentar ali na questão do IMC, tá? Sim. Porque isso é um problema e é uma coisa que dá pra pessoa com hábitos de vida e algumas mudanças, ela melhorar e se preparar pro concurso, né? Então, assim, isso é uma coisa que tá ao alcance dela de mudar antes do concurso, né? Porque quando você vai olhar aí, que tem outros critérios de exclusão ali, por exemplo, a parte de cardíaco. Então, assim, pô, se a pessoa tiver uma arritmia importante, alguma coisa assim, que ela não vai Não poder vai fazer o nada quê, pra né? melhorar, já tem. Então, assim, vai ficar a critério ali deles, a questão daquela arritmia, se aquilo vai excluir ela do concurso ou não. Mas, assim, é uma coisa que ela não tem controle de alterar, de mudar, né? Isso, então, escoliose, tem muita coisa na também. escoliose. Então, assim, tem que tentar focar naquilo que eles Dá podem... pra você, que né? eles podem mudar e se preparar, né? Então, assim, a questão ali do IMC é importante. A pessoa se preparar tanto pra ela também aguentar a fase do curso. Era isso de que eu ia formação. falar. Porque assim, ó, por exemplo, aqui na tabela da ICA fala de magreza, normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. O ideal sempre é estar entre os índices do normal, né? Sim, Que é sim. entre 18,5 a 24,9. Exato. Mas aí, como a gente estava falando, você pode ter, se você tiver um grau maior ou menor, mas vai ser avaliado um todo Isso. e ver se Exatamente. aquilo dali influencia realmente na sua saúde. Por isso que tem gente que fala, eu entrei com grau de obesidade, eu entrei com grau de sobrepeso. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só porque você pesou ali, é porque você Isso. pesou, porque você viu o coração, porque você viu, né, Eles doutor? fazem todo um apanhado geral ali, então eles vão linkando, né, os exames ali um com o outro pra fazer Até um no diagnóstico eletrocardiograma geral. já sai, tem uns que eu vejo que já sai, assim, eu ajudo o pessoal a conferir, coisa básica, assinatura, carimbo, esses trem. Aí a gente vê que tem uns eletro que já sai assim, não sei o que, obeso. Aí ele já fala no eletro. Sim. Aí com certeza, lá quando eles vão avaliar, eles olham todos os exames. Sim, eles fazem todo um conjunto de avaliação ali, não é uma coisa específica, a gente não olha uma coisa só. Isso é no geral, o trabalho do médico ali, a gente nunca vai avaliar uma coisa específica, assim, esse exame aqui já tá resolvido, tá? É isso. A gente olha várias coisas e junta aquilo para ter uma noção melhor do que tá acontecendo. Uma né? visão Então, geral uma do visão candidato, geral. né? Então é sempre avaliado, assim. Outra coisa que eu acho super importante a gente frisar, não é porque eles são muito exigentes, uma bobagem dessa. É porque realmente vai ser exigido, né? Sim. Quantas vezes você vê acontecer casos de pessoas no TAF, depois da corrida, Nossa, tem muito. caiu ali, né? Infelizmente tem gente que vai a óbito. Durante o curso, na época do acampamento também. O senhor achou pesado o acampamento? Então, teve momentos que foi pesado. A gente sabe que muda, né? De um concurso para outro, aí entra algumas coisas, sai outras. Isso, quem é militar sabe, ou quem conhece militar já procurou saber. Então, assim, de um curso para outro, às vezes muda algumas coisas. Mas, de maneira geral, sempre é pesado. Sempre tem um desgaste ali físico importante. Então, assim, se você não tiver preparado, você vai sentir no acampamento. Não, e assim, por exemplo, comigo foi o que aconteceu. Eu não sei se eu tava com uma adrenalina muito alta. Eu fiquei sem fome.
Tipo, eu não comi nos 3 dias, praticamente. Eu comia muito. Meu... Nossa, eu comia a marmita dos outros. As meninas acho que desse jeito que você falou, estão na adrenalina, que elas não comiam tanto. Pô, alguém quer? Eu quero, me dá. No final das contas, eu comia por uns 3, 4 ali durante o campo. Eu comi muito. Gente, eu não consegui. Eu tava tão, assim, pilhada. Aquela comida da ração, pra mim, foi assim, não é frescura. Eu não sou frescura, eu sou nordestina, eu como buchada, rabada, entendeu? Foi realmente isso, porque eu fiquei sem fome. Eu tava com tanta adrenalina. Mas dá muita adrenalina. Não sabia o que esperar. Então, tipo assim, você vai fazer uma marcha infinita, dar a volta ao mundo. A marcha acabou com a gente. Nossa, gente, a marcha foi o pior. Aí, dependendo da sua localidade, vai estar muito frio, chovendo, ou vai estar muito quente, seco, que vai ser agora. Seco. Essa turma que vai entrar agora vai pegar bem essa fase, capaz que vai ter até queimada lá no... Não, eu dei graças a Deus que não peguei chuva. Também acho. A gente deu sorte. E umas semanas antes tava chovendo muito, assim. Então a gente deu sorte que no campo não choveu nem um dia. Então você vê, você vai ser levado ao cansaço, assim, quase que extremo, né? Com certeza, sem dúvida. E aí no último dia, por exemplo, na minha turma a gente teve a passagem lá sobre o rio, naquela corda. Nós também. Como é que você faz um negócio daquele se você tá zerado? Exatamente, se você tiver, você vai chegar lá exausto. Você vai chegar lá, você não tá dando conta nem de parar em pé mais, aí tem que atravessar na corda. É complicado. Né? E aí também outra coisa que pega muito, a questão da altura, né? Aí a galera fica meio que enchendo assim, nossa, nada a ver, tem altura, 1,55 pra mulher, 1,60 pra homem, mas eu sou administradora, mas eu sou contabilista, mas eu sou médico, mas eu sou advogado. Só que você tem Tem a parte física. Tem a parte física toda militar, tem a questão do armamento. Exatamente. Como é que você com 1,50, vamos dizer, tu vai pegar um fuzil que é quase o teu tamanho? Exatamente, não vai. Não vai. Então, assim, é porque as pessoas não levam em consideração a parte do militarismo. A gente sabe que você vai desempenhar ali uma outra função e tudo, talvez não vai te atrapalhar tanto naquela função. Mas as pessoas têm que lembrar que antes daquela função ela é militar, ponto. Isso foi tranquilo para o senhor, porque assim, o senhor é médico. Então, tipo, sua rotina totalmente outra. O senhor trabalhava na UTI, né? Na UTI, minha maior prática foi com UTI. Eu não especializei ainda, né? Mas logo que eu formei, eu já logo comecei a fazer plantão de UTI e aí fiquei. Então, aí, beleza, o senhor passou por isso e depois agora entrou. Aí, agora você militar também. Deu esse choque? Tipo assim, eu vou ter que tirar serviço, eu vou ter que fazer essa parte militar, sem ser a medicina. Então, pra mim não teve esse choque, porque já era um sonho, já era uma coisa ali que eu já tinha aquela tração por essa vida, né, militar. Então, pra mim, não foi um choque. Nunca tinha vivido isso, né? Sim. Então... Mas estava aberto, Mas né? estava aberta. Minha mente estava aberta pra isso, né? Então, a gente que tá saindo ali da vida civil pra vida militar, é um choque de realidade. Eu falo isso pra todo mundo que eu conheço ali. Quando a gente começa... Eu mesmo, por exemplo, por mais que eu tivesse preparado psicologicamente pro que viria, né? Ainda foi novidade pra mim. Parecia que eu não tinha preparado pra nada a minha cabeça, porque é muita novidade, é um mundo novo ali quando a gente entra. Então, mas assim, eu levei numa boa, sabe? Eu fui absorvendo aos poucos ali o pensamento militar, né? Porque é uma etapa, né? Uma evolução ali, um processo de evolução até você começar a pensar de forma militar. Sim. Mas não chocou tanto pra mim, não, porque eu tava bem preparado. E na sua turma, teve gente que desistiu? Não, ainda teve, não. Mas teve gente que quis. Teve gente que quis. Teve. Mas não chegaram a desistir, não. Mas, assim, teve muita gente ali que o psicológico sofria mais do que o físico. Isso é importante falar. Tem muita gente que tá vindo da vida civil pra vida militar, acredita que a parte mais difícil do curso de formação é a parte física. E não é assim. Acaba que o desgaste físico com o desgaste psicológico é um conjunto ali que atrapalha. É bem complicado, assim, quando você mistura as duas coisas. Então, assim, no final das contas, eu via mais as pessoas ali sofrendo com o desgaste psicológico do dia a dia do que com o físico. Né? Então isso é importante falar. As pessoas têm essa ideia, assim, de nossa, é só o físico, deixa eu me preparar aqui
chega lá, mistura muita coisa. O desgaste físico faz seu psicológico sofrer bastante durante o curso, assim. Aí não tem medicina, não tem direito, não tem... É você com você mesmo, né? Não tem jeito, não. Nem se você for psicólogo, até o psicólogo ele pode dar uma surtada. O psicólogo eu acho que surta ali, viu? Não é fácil, não. Doutor, então vamos se aprofundar um pouco mais na questão de medicina. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal, porque assim, a gente tem várias teorias do que seria o RQE, por que pede tanto. E agora, né, falando, uma pessoa que, inclusive, o senhor tá tirando, o senhor vai ainda tirar, né? O senhor vai fazer a especialização. Eu vou fazer a especialização ainda. Então, vamos pôr, explica, no seu caso, o senhor formou medicina, aí agora o senhor está fazendo especialização para depois ter o RQE. Então, isso acontece para todas as especialidades, que é o que a gente vê, tipo, otorrino, aí eles pedem com RQE. Sim, toda especialidade dentro da medicina tem o RQE, né? Então, todas as especialidades ele tem que ter. Então, eu sou clínico geral, eu não tenho, eu tenho só o CRM. Então, quando eu fizer a residência, especializar, eu tenho o RQE. Eles pedem porque, né, precisa confirmar se aquele laudo daquela especialidade foi dado por um especialista. Né? Eu não posso dar um laudo da parte cardiológica ou da parte de otorrino ou de oftalmo sendo um clínico geral. Entendi. Entendeu? Essa é a questão. O RQE, então, você... Aí, no caso, para a sua especialização, são quantos anos que o senhor precisa estudar para pegar o RQE? Depende da especialidade, entendeu? Aí é 2, 3 anos, 4 anos, depende da especialidade. É por isso que é tão cara a consulta com especialista, né? Mas tem que ser, pô, a gente estuda 6 anos, aí depois ainda tem mais 2 estudando, fazendo a especialidade. Pô, gente, tem que cobrar um pouquinho a mais, senão aí fica difícil. Nossa, é bem mais caro. Tipo, ó, por exemplo, psiquiatra, vamos dizer, psiquiatra, porque o psiquiatra, ele faz a medicina e depois faz a especialização. Sim. É R$500, assim, aí, mais barato, entendeu? Tá barato. Tá barato. Tem uns que é mais caro ainda. Então é isso, gente. Então o RQE é isso, tem que ser especialista na área, fazer essa especialização. Sim. E aí, outra coisa que todo mundo aqui vai concordar comigo. Por que que essa galera é tão assim, né? É difícil de conversar. Porque, por exemplo, o que é que o pessoal sofre? O pessoal sofre muito o seguinte. Ai, doutor, cheguei, doutor. Eu tô aqui. O senhor é especialista lá, eu tô rindo. Doutor, é o seguinte, eu trouxe aqui minha audiometria. Eu quero, por favor, que o senhor avalie. Faça um laudo pra eu levar pro concurso. Aí, tipo assim, eu já falo, gente, quando for marcar, já pergunta pra secretária se ele faz coisa pra concurso. Sim. Porque aí, sabendo que é pra concurso, no meio que é meio subentendido que vai ter que fazer de acordo com o edital, ou não? Sim, né? Teoricamente, né? O problema é que, gente, tem médico que ele não tá acostumado com isso, ele não entende também como funciona um edital de concurso. E ele não quer perder tempo, será? Ele não quer perder tempo também, porque é um negócio mais detalhado. Um laudo, né? Um laudo que você faz pra um concurso, né? Um edital de concurso é mais detalhado. Aí tem médico que cobra mais caro, porque quando tem que dar o laudo. Mas aí é sacanagem também, eu não concordo não, pô. Aí cobra mais caro, porque tem que dar o laudo. Mas, enfim, qual que é o grande problema, assim, que eu vejo que a galera sofre? Todo o edital. Não é só esse, eu já tô fazendo o 6º. E eu não tive tanto problema quando foi em 2014, porque bem menos exames, era bem mais tranquilo. Hoje não, hoje tá bem, bem puxado. E aí você chega, o médico pega e fala assim, eu já sei qual é, já sei de tudo aqui, tá, me dá aí. Aí escreve, tipo assim, nada a ver, a maioria nem olha. Oftalmo, por exemplo, oftalmo tem que falar sobre cada coisinha que pede lá no anexo. Acuidade visual, não sei o que, todos aqueles detalhes que a gente viu, né? Mas o senhor não é oftalmo, então não tem como o senhor vir falar aqui do oftalmo. Mas, por exemplo, aí tu chega lá no oftalmo, fala, doutor, é o seguinte, eu vou fazer esse exame aqui pra esse concurso, tá vendo aqui? Aí o oftalmo vai lá, tá, beleza, nem lê. Começa a escrever, fala de tudo. Aí agora a gente tá fazendo conferência, a gente vê. Gente, faltou a tonometria. Não sei nem o que é, mas tem lá escrito que precisa fazer tonometria, fundoscopia, biomicroscopia. Eu só vou nos itens, né? Conferindo. Aí, mas o médico, eu levei o edital, eu levei o anexo, eu levei a ICA, eu levei tudo e o médico não colocou, não é culpa minha. Aí eu falei, gente, eu sei que não é culpa sua, mas assim, o concurso é seu. Você que tem que ficar ciente ali do que precisa ou não, porque você conhece o seu edital, por isso a importância de conhecer. E você tem que chegar no médico e implorar praticamente, dizer assim, doutor, olha o seguinte, eu paguei essa consulta, eu quero que o senhor coloque esses 7 itens aqui, eu quero que o senhor faça essa avaliação. Não vai fazer? Não? Então tá bom, doutor, obrigado. Parte pra outro, pede um reembolso, sei lá. Assim, o ideal é igual eu falei, porque assim,
os médicos às vezes fazem laudos mais simples para outras finalidades, que aí é tudo bem. Eles não sabem muitas vezes não sabem que o edital é criterioso, às vezes, na parte do concurso militar, são muito criteriosos. São. Então, assim, gente, é tentar conversar mesmo, entendeu? Conversa E já levar. Já leva ali onde tá falando, especificando os itens, leva e mostra, fala, ó, doutor, eu sei que não é o comum fazer detalhado assim, mas para esse edital aqui eu preciso que conste isso. É conversado, gente, porque também quem é da vida civil não entende essa parte de concurso militar, acha que, pô, ele vai fazer o laudo ali e pronto, passou direto, vai dar certo. E a gente sabe que não é assim, então tentar conversar ali, desenrolar, né? Mas também vai de pessoa, gente. Toda profissão tem os que tem a má vontade de fazer as coisas. Não tem jeito, não é só médico. Toda profissão vai ter alguém ali que trabalha de qualquer jeito, faz o feijão com arroz e bola pra frente. É uma coisa boa, vocês não tem que ter medo de recurso. O recurso é ajuda. Ajuda vocês. Exato. Pô, show de bola. Gente, eu acho que depois desse bate-papo aqui, vocês vão ficar muito mais tranquilos. Tomara. Porque, meu Deus do céu, eu sei, né, que a gente fica nervoso mesmo e, enfim, como já foi falado, né, muita novidade, muita coisa na ICA, o edital, aquela confusão toda. Aí você vai ao médico, o médico também não ajuda, coitado, mas é igual o doutor falou. E às vezes nem ele sabe o que é que tem que fazer. Então, você tem que tomar rédea realmente do seu processo seletivo. Você tem que tomar a rédea do negócio. Você não é médico, você não é personal, você não é advogado, mas você tem que meio que entender um pouco disso tudo para passar para eles o que você precisa. Exato. Tanto para o médico agora para os exames, como também para o advogado na hora do recurso, para o seu personal na academia, para ele treinar você para o TAF. Depois, para você fazer entrar no curso, aí você tem que ter toda aquela questão psicológica. Então, não é simplesmente você falar, eu vou ser militar, tá de boa, vou lá fazer o meu salário, que inclusive para a área de medicina é o que a gente tava falando, né? Exatamente. Não é nem tão atrativo assim. Os médicos que estão ali porque ama, gente. Nenhum médico vai ali pensando em ficar rico, não. É só porque a gente ama ser militar mesmo, senão a gente não estaria ali, não. Inclusive, tem a questão também, que você tinha me falado, quando você termina, quando os homens, né? Uhum. A obrigatoriedade de você se apresentar novamente, depois você termina a medicina, né? O senhor pode explicar isso um pouquinho? Posso explicar. O que acontece? Nós homens, né, temos que apresentar com 18 anos. A grande maioria, hoje em dia, as Forças Armadas, no geral, elas não recrutam, né, os jovens ali com 18 anos, que não são voluntários. Acontece vez ou outra, mas assim, no geral eles procuram mesmo pegar os voluntários. E aí, uma vez que a gente é dispensado com 18 anos, os homens que fazem medicina, ao final do curso, a gente é obrigado a se apresentar novamente. E aí pode ser que a gente é chamado para servir ali pelo menos por 1 ano, por conta dessa dispensa com 18 anos. Então, isso acontece, a gente é obrigado a ir lá e se apresentar. E aí pode ser recrutado, sim, para servir como médico. Mas aí, no caso, não participa desse edital que o senhor participou, né? Do Kelcom. Não, é outra... porque é um recrutamento. É um recrutamento. Né? Então, assim, pra gente ser excluído é só se for algum problema de saúde importante que não tem como servir, alguma coisa desse tipo. O edital é diferente. Ah, entendi. Legal. Olha que legal. Saber disso eu não sabia. Não que eu saiba de tudo, óbvio. Mas eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Tem isso. E aí do exército, o senhor tentou também, né, entrar pro Tentei. exército, mas aí o exército, nesse caso, é mais concorrido, né? Em Goiânia, o EB lá tem pouca vaga para médico e a procura é um pouco mais alta. Então, assim, é diferente aqui de Brasília, aqui que o contingente é maior, precisa de mais. Aqui tem vários hospitais, né? Tem o HFAB, tem o HFA, tem o da Marinha, tem o do... Eu não lembro o nome. É um que usa Marinha e Exército, se eu não me engano. Fora o HFA, tem outro. Que eu tenho uma colega que trabalhava comigo, o marido dela é do Exército, ela sempre ia nesse outro. Sim. Mas, assim, é muito, muito, muito complicado, né? Porque, tipo, tem esses editais e também Brasília tem muita coisa do concurso, né? Aí eu acho também, tem muita gente que vem concorrer para o edital temporário aqui. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, altíssima concorrência, maioria dos estados. Brasília tem essa diferença, porque como aqui a galera foca muito no concurso, meio que eles não
apostam muito no serviço militar temporário. Sim. E aí, por exemplo, eu vejo, tem várias, na minha turma, outras turmas, pessoas que entraram com 0. Pontuação zerada, não tinha experiência, não tinha cursos complementares. Eu acredito que também tem muito isso para medicina. Tipo, você acabou de formar, mesmo se você não tiver tanta experiência, porque como precisa muito aqui em Brasília, né? Exato, é um ponto importante. Eles não pedem muito essa questão, não, de ali um currículo, uma experiência, não tem nada disso pra gente. Mas é porque, assim, é igual eu tava falando, gente, a procura de médico pra militar é muito pouca pra ser militar, porque, igual eu falei, quem vai porque gosta, vai porque ama o militarismo, porque a gente recebe muito mais trabalhando fora, né, então quem tá ali gosta mesmo, então o contingente sempre precisa, né, dos médicos, então acaba que o processo de entrada, o processo seletivo ali é diferente, acaba sendo mais simples, mais simplificado, justamente para atrair o máximo possível ali de quem tá querendo servir, né. Aham. Gente, que legal. Eu acredito que vocês vão aproveitar bastante esse podcast com o Dr. Pedro. O Dr. Pedro, ele é muito ativo nas redes sociais. Foi assim que eu encontrei. E ele é uma pessoa super solícita, super acessível. Então, quem quiser seguir o Dr. Pedro, eu vou deixar ele passar para vocês também a rede social dele. Ele é uma pessoa bem tranquila. Como ele falou, ele é clínico geral, ele não é oftalmo, ele não é cardiologista, então ele não tem como fazer um apanhado de cada exame desse, mas a questão geral, né, dos exames laboratoriais, do cuidado que você precisa ter, o que vai influenciar na sua formação. A gente acredito que foi muito bem passado, a gente frisou bastante para vocês. E aí, ter calma mesmo, ter segurança no que você está fazendo, acreditar no processo. Eu confio muito nesse processo de seleção. Meu esposo era militar, né? Eu não tive influência nenhuma também. Mas, assim, eu conheço pessoas, como o dentista que veio fazer um podcast, tem até o Dr. Allen aqui. Assistiu, né? Ele falou assim, gente, eu não conhecia nenhum soldado da FAB, do Exército. Ele não conhecia ninguém. E ele entrou, né? Ele entrou e participou do processo, entregou tudo certinho e entrou. Então, o senhor também não conhecia ninguém da sua família. Da minha família não tem um militar. Eu sou o único que decidiu ter essa ideia maluca aí. E é isso, eu sempre quis, mas não tive influência de ninguém, não. Isso é uma coisa que parece que já era de mim, assim. Eu queria muito. Queria muito, né? Então, isso mostra que realmente é um processo bem transparente, bem, né? Sim, Pode confiar no processo. Antigamente, a gente ouvia falar de apadrinhamento, não sei o quê, porque era soldado muito, né? Eu já participei de comissão de seleção de soldado, de recruta mesmo, vi que não tinha... Era o contrário. Chegava alguém lá falando, eu sou sobrinho, não sei o que. O presidente já falava, pode cortar. Se veio falando que é indicação, já pode cortar, nem quero saber desse negócio. Então, hoje em dia, não, gente. Eu acredito muito nesse processo, tanto da aeronáutica como do Exército. Marinha tem prova. O senhor tentou Marinha? Não, né? Não. Exército No geral, eu queria uma das duas. Entendi. A Marinha... Nunca me conquistou muito a Marinha. Eu gostava mais das outras forças. Aí, imagina, os salários são os mesmos das 3 forças. E na Marinha você ainda tem que fazer o concurso. Depois passa pela seleção, que é essa do edital, né? Da documentação e tal. Aí é um filtro muito maior e tu tem que se dedicar para estudar a história da Marinha. Nananã. Então, olha, imagina como deve ser difícil para eles conseguirem esse contingente da área de medicina também, né? Porque tem que ter o concurso. Então, além de ser uma pessoa que sonhou, que desejou se habilitar, ainda tá disposta a fazer um concurso. Sim. É bem puxado. Gente, então agora eu vou deixar o doutor Pedro, o senhor fala a sua rede social, o senhor fala, né, o que o senhor quiser. Obrigada por estar aqui conosco, foi um prazer muito grande recebê-lo. E, o senhor vai falar a sua rede social, mas se prepara, porque pode ser que a galera chegue lá bombardeando o senhor de pergunta. É nada não, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tem coisa que eu não vou conseguir saber de tudo, gente. O que liga lá é gigantesco, então assim... É aí que é gigante. O que eu puder conseguir ajudar, esclarecer, eu ajudo sim. Me segue lá no Instagram, é Pedro Henrique Vieira 1, tá? E agradecer você pelo convite, gostei muito quando você me mandou lá, vamos fazer um podcast e tudo. Eu falei, nossa, isso é novidade pra mim, nunca fiz nada parecido, mas adorei o convite, gostei muito. Espero que tenha esclarecido aí a dúvida do pessoal aí que também frita seus neurônios, né? Frita os neurônios. E creiam, senhores, existem médicos, gente boa, tipo o doutor Pedro, existem médicos, né, que são acessíveis e é questão mesmo de conversar, né? Agora a galera a maioria já fez quase todos os exames mesmo.
Só que, com certeza, tem muita gente que passou por isso. Como não deu pra abrir o chat, que não vai ser ao vivo, mas se eu tivesse deixado aqui ao vivo, se eu ia ver, ia ser um bombardeado de gente reclamando, não sei quem, que vai denunciar, que vai dar conselho. Gente, nossa classe tá mal compreendida. Conversa com os médicos, gente. A gente não... Né, muitos ali é porque não sabe o que tá acontecendo, não sabe como fazer. Então, assim, conversa. Às vezes não é de maldade. Então, assim, vocês têm que ter um pouco de paciência também com quem é civil, né? É diferente, é difícil. Verdade, é verdade. Inclusive somos civis, né? Porque a gente já chega meio... Nem a gente entende o que é quando tá participando, que realmente tá falando ali. Exatamente. Aí tu já chega sem entender, pedindo pra outra pessoa que não que entende não nada. entende nada pra resolver aquele problema. Ai, vai ser dois desentendidos. Não, tem tudo pra dar errado. 2 pessoas desentendidas pra resolver um problema complexo. Pô, é problema na certa. Vai ter um problema. É verdade, Susan. Mas assim, com todos esses episódios do nosso Caserna Cast, quem precisar também conferir, assessoria. Não que a gente entende de tudo. Nossa, agora foi eu que escrevi o edital. Não, gente, não foi eu que escrevi o edital. Mas a experiência de 6 editais que a gente já faz assessoria, né, a gente acompanha todos os recursos com a doutora Cibele, justamente para ter essas informações. Ó, já vi isso aí pegar recurso, já vi isso não pegar, já vi isso pegar. Aí, só para finalizar, que acabou que a gente falou tanto que eu esqueci a gente tratar esse assunto aqui, a questão da forma do documento, né, que é uma coisa que todo mundo tá pavor, assim. Questão, por exemplo, peguei o laudo, sim. Peguei o exame, peguei tudo. Só que não veio assinado, não veio carimbado, não veio QR Code, não veio chave de verificação. E agora, como é que eu faço? Precisa ser na caneta? Eu posso escrever o RQE fora do carimbo? Porque a maioria dos médicos não tem o RQE no próprio carimbo. Então, quando o senhor tiver com o RQE do senhor, o senhor coloca lá no carimbo, fazendo o favor. Anotado. E aí, o que acontece? O que a gente vê, né? Foi o que a gente falou. Que você fazer o mais... como é que eu falo? Mais tradicional possível, melhor. Porque tem comissão que não liga muito se tem QR Code, né? Junta de saúde que eu falo. Sim. Se tem QR Code, se tem chave de verificação. Só quer ver ali o nome do cara, o CRM e o RQE. Mas temos o Brasil inteiro, cada localidade é uma junta diferente. E aquele detalhe que o senhor falou, falei pro pessoal, o filtro. Porque é o filtro, não tem concurso. Exatamente. Então, assim, como a gente estava falando, cada junta é de um jeito no país inteiro. Então, assim, pode ser que você leve lá com a assinatura digital o documento, né? E vai passar batido e tudo, tranquilo. Tem assinatura digital, tem o CRM, é isso, vai passar. Mas a forma que vem no edital especificando é que tem o RQE, ou que tenha o QR Code lá daquela assinatura digital, enfim... Essa é a forma que eles especificam lá. Então, pode ser que você leve em alguma junta aí, vai causar um problema. E aí, vocês vão fritar a cabeça do Tarcísio. Não, mas é o que acontece, né? A gente sempre fala, vamos errar para mais. Vamos pecar pelo excesso. Não fica dando, não dá brecha para eles arrumarem um problema ali, arrumar alguma coisa para dizer que aquilo ali não tá certo, você precisar de recurso, entendeu? Tenta fazer de um jeito mais próximo, mais perfeito do edital possível, para evitar um problema. Isso, exato. Então, gente, ó, quanto melhor, veio sem QR Code, veio sem chave de verificação. Peraí que eu vou lá. Olha, por favor, bote aqui um carimbo e assine aqui com caneta. Eita, o CRM veio no carimbo, mas o RQE não veio no carimbo. Não tem problema. Peça pro médico colocar ali na caneta. E confira todos os seus exames, todos os carimbos, confira o CRM, confira o RQE. Aí, né, a gente tava falando, tem local que o médico, o CRM dele é de outro estado, o RQE é de outro estado. Então, para você conferir, o doutor tava me falando, você entra no site do CRM do local, né? É o CRM de origem do médico. De origem do médico. Aí você vai achar o RQE, você vai achar tudo certinho, as informações. Tem problema o médico tá em um estado, passar pra sua receita, seu laudo por outro? Não tem. O importante é estar com o CRM correto, com o RQE correto. Ter a forma de autenticação ali, QR Code, chave de verificação.
Evita coisa digitalizada, sabe? Por mais que em alguns locais seja aceito, mas eu acho melhor sempre evitar, porque foi digitalizado. O cara não deu uma rubrica, o cara não tem um QR Code, não tem uma chave de verificação. Como hoje em dia documentação com assinatura digital tem tudo isso para ser válida, então a gente segue o padrão que se usa no Brasil mesmo para qualquer documento. Sim. Não é só porque é para o exame da FAP, tá entendendo? Então essa questão dos exames eu acho muito importante vocês verificarem, porque é uma coisa que você já pode fazer. Vai ser feito lá e você já confere antes, então você já evita problema para sua vida, sabe? E outra, fazendo isso, você vê, o meu psicólogo não tem CRP. Pode ter certeza, se não tiver o CRP, ou então se não estiver ativo, você vai ficar inapto. Aí você poderia economizar, sem precisar pagar a consulta de novo, você já verificou, já conferiu tudo, aí pega ali o seu jeito, né, ter o molejo pra se sair nessa situação, porque isso vai evitar muito recurso. E aí, gente, quanto mais fecha brecha, quanto mais fecha esses detalhes assim, ficou na dúvida? Troca. Né? Ficou na dúvida no militarismo, é isso, pra tudo, né? Ficou com muita dúvida, pode ter certeza. É um sinal. Eu nunca subestimo quando tem um assessorado que tá muito preocupado com uma coisa que eu sei, que eu já vi, que não teve problema, mas aí eu penso, cara, nunca teve problema. Mas vai que uma mentira. Vai que ele é o primeiro. Vai que ele é o primeiro. E também fica muito aquela coisa, né? Uma mentira contada várias vezes pode se tornar uma verdade. Acontece muito isso dentro da força também. Então, tipo assim, cerquem-se, né? Acaba com corta as arestas, evita, não dá margem pros erros. Não dá margem pro erro, exatamente. Porque é a fase mais onerosa, né, doutor? Porque, tipo assim, você mandar a sua documentação, você gastou o quê? Uma encadernação. Sim. Foi na gráfica, imprimiu, encadernou. Mas tu levar todos os exames... Tem que refazer. Tem que refazer. Nossa, isso aí é muito problema. É a parte mais onerosa do edital, né? Então, tipo assim, tem que ter realmente muita atenção, muito cuidado. Mas eu tô lá, não sei aonde, cadastro reserva, eu tô na última. Gente, tudo pode acontecer. Na sua vez, o senhor sempre esteve entre os primeiros? O senhor já sabia que o senhor ia entrar? Ou o senhor... Não sabia que eu ia entrar. Primeiro foi cadastro reserva. Foi. E tinha muita gente na sua frente. Tinha. É porque, assim, inicialmente eu tinha feito o alistamento pra Anápolis, né? E aí depois eu fiquei na lista de reserva. Aí depois entraram em contato comigo daqui, perguntando se eu tinha interesse em servir aqui, porque faltou muito contingente aqui. Então eu acabei vindo. Mas entendi. meu alistamento inicialmente foi ali em Anápolis. EB e Anápolis. EB Goiânia e Anápolis. Então, gente, isso é uma coisa, assim, só praticamente do edital do médico, porque para os outros editais... totalmente diferente. Não acontece dessa forma, tá? Isso é porque a forma de ingressar para médico é diferente, como eu falei. Acaba sendo muito facilitado por conta da necessidade. As 3 forças têm de médico ali. Então é diferente, não leva em consideração isso aí, não. Não vai acontecer dessa forma aí com vocês, não. É mais pra médico mesmo. Porque o senhor ficou na reserva em Anápolis. Fiquei na lista de reserva, nem precisou, eu nem cheguei a passar pela fase de exames. Eu fui... fiquei na lista de reserva antes, já tava de fora, né? De fora, E aí tive esse convite aí, né? Essa solicitação pra cá. E aí eu aceitei e vim. Aí que começou meu processo seletivo, entendeu? Entendi. Então, assim, eu tinha ficado de fora. Entendi. De fora. Entendi. Legal. Pô, gente, que legal, pessoal. Então é isso. Olha, quanto mais a gente conversa, mais tem assunto pra conversar. Porque essa área, né, essa especialidade aí, esse negócio. É muita dúvida. Assunto pra falar. E o senhor já tá convidado pra vir gravar vários, o senhor fica à vontade. Olha o seguinte, hoje eu preciso conversar com o pessoal, vamos falar sobre qualquer coisa. O senhor vem fazer podcast com a gente. E quando o senhor tiver com sua especialização, a gente já indica pro pessoal. Porque aqui em Brasília, a gente não tem muito médico pra indicar, né? O pessoal faz mais em umas clínicas particulares. Mas por conta da especialização e tal. Mas aí a gente mantém o contato. Beleza. Gente, então foi isso. Muito obrigada. Para os próximos, a gente já tá com a doutora, que é ginecologista, só que ela não tinha agenda para esse mês, então vai ser só em julho. Mas vai ser super válido, vai ficar salvo aqui no canal. Então vocês vão poder ver sempre, rever. E para quem for tentar novamente, enfim. Vai ser o nosso próximo e provavelmente o último da fase agora dos exames, né? Com a ginecologista. Vai ser muito legal, as meninas vão adorar.
E é isso. Então, doutor Pedro, de novo, eu não tenho nem palavras para agradecer o senhor que está aqui com a gente. Obrigada a vocês pela audiência, pela confiança, por todos os feedbacks positivos que vocês passam pra gente. E vamos lá, vamos colocar mais podcast, mais material aqui para todo mundo. Tem muita coisa, né? Muito material gratuito que vocês podem consumir sempre. Tem também a assessoria, então quem quiser algo mais direcionado, algo mais individual, procura a gente lá no Instagram. Manda mensagem direct que estamos aqui disponíveis, tá bom? Até mais. Deus abençoe. Ótima concentração inicial, ótima inspeção de saúde e passa o feedback pra gente. Comenta aqui se foi válido pra você, se você gostou desse tema, desse assunto, dos itens que abordamos. É muito legal ter o feedback de vocês, tá bom? Até mais. Até mais, tchau, tchau.